a gente tem 5 lições para terminar a apostila. 3 delas é sobre quebra de maldição financeira, e que é vencendo o Deus desse século, que é a mesma matéria que a gente ministra, quebra de maldição financeira. Lembre-se, nós estamos falando nesse último módulo sobre identidade, e eu falei das 4 características, ou 4 espíritos que deformam a nossa identidade. Primeiro é as obras de Leviatã. Amém? As obras de Leviatã. Então, nós falamos sobre o orgulho, trabalhamos sobre o orgulho. A aula passada, nós falamos acerca de Beelzebul, que é a questão da religião. Então, o dogmatismo, essas coisas todas. Agora, nós vamos falar, então, sobre o reino orgânico, ou seja, o modo orgânico de ver a vida, que nós vamos falar, então, sobre vencendo aí algumas paralisias também em relação à nossa identidade. E, por fim, a gente vai falar, por fim, vem a obra de Mamon, que é aquele que limita as nossas finanças, ou seja, aquilo que nos faz viver em avareza. Bem? Então, dentro desse contexto, a gente já tratou. É só você ir lá, aquela série que a gente ministrou acerca de quebra de maldição financeira, vai estar essa aula todinha aí, bem mais destrinchada. A gente ficou um par de tempo ministrando sobre ela. Então, não adianta a gente repetir de novo. Apesar que esse ano, de novo, a gente repete, todo ano eu repito isso daí, fazendo aquela limpezinha dos pecados na área da economia, e piriri, pororó, pororó, pororó. Amém? Então, resumindo, nós temos mais 2 matérias hoje, que dá para a gente fazer hoje, e aí nós terminamos o discipulado. E depois que terminarmos o discipulado, nós vamos partir para os ciclos de Deus, para a gente terminá-lo também, para a gente não ficar nada parado pela metade. Hein? Então, a gente terminamos a escola do mapeamento, vamos terminar hoje a discipulado, e nós vamos terminar depois, até a semana que vem, eu creio que a gente consegue terminar os ciclos de Deus, e depois, eu só estou adiantando aqui, eu só dei uma adiantadinha, porque eu preciso resolver um barangodango hoje. Bem? Então, vamos lá? Lição 65, a verdade como o principal fundamento do reino. João 14:6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o reino sempre se move por princípios. Eu não sei se vocês têm percebido, eu me torno, às vezes, até muito repetitivo e chato em algumas coisas. Porque o que eu quero que vocês entendam, irmãos, não é o que você faz, mas é se você faz pautado na verdade e em verdade. Por exemplo, eu posso exercer uma função, mas se essa função não condiz verdadeiramente com a minha essência, é religião. Por isso que eu sempre vou bater nessa questão verdade. Tudo tenho que fazer com verdade. O meu amor tem que ser com verdade. O meu amor fraternal tem que ser em verdade. Por exemplo, eu sou muito nítido. Se eu gosto, eu gosto. Se eu não gosto, eu não vou falar que eu gosto só para agradar, porque senão não vai ter verdade em mim. É o amor fingido. Ou seja, amor não é o fato de conviver com todo mundo. Isso não é amor, querido. A gente leva muito errado. E como a gente está falando de crescer em amor, a gente vê as coisas muito erradas. Não, eu estou fazendo aqui porque eu amo. Mentira, querido. No fundo, eu odeio. Então é mais fácil eu falar, irmãos, isso daqui não está certo, isso daqui está errado, isso daqui está errado, isso daqui está errado. Ah, mas você não ama. Não, eu amo. E eu amo com tanta expressão que eu estou te dizendo o que está errado na Bíblia. Está errado. E eu não vou ficar convivendo com certas coisas porque incluem desse amor, que na verdade não é amor, é sentimentalismo. Entende? Então,
Tudo tem que ser pautado na verdade. Não adianta na tua frente eu falar uma coisa e atrás eu falar outra. Isso é mentira, isso é engano. Não adianta eu demonstrar alguma coisa para o mundo. Às vezes, né, eu conto várias coisas, eu falo várias coisas, até que acontece na minha casa. Por que eu falo? Porque, meu irmão, a mesma coisa que eu sou na minha casa, eu tenho que ser lá fora. É a mesma coisa. Do mesmo jeito que eu trato a minha esposa dentro da minha casa, eu vou tratar ela lá fora. Ou seja, a gente não é duas pessoas. Ah, aqui na minha casa a gente quebra o pau e lá na frente todo mundo, minha linda, minha flor, meu, meu jardim de rosa. Não, meu irmão, de jeito nenhum. Ou seja, do jeito que eu trato ela lá, eu vou tratar ela aqui. Por quê? Porque a gente não pode viver duas coisas. Eu várias vezes já corrigi, né? Corrigi minha esposa, às vezes em que ele tá errado, tá errado. Ah, mas tá errado. Não adianta ser minha esposa, ser meu filho, você tá errado. Errado é errado. Certo é certo. E ela faz igualzinho comigo, né? Ou seja, chumbo trocado, né? Se eu estou errado, ela me corrige, no sentido assim, não me desonra, preste atenção. Mas, ó, isso aqui está errado. A gente não é porque é marido, é mulher, a gente vai encobrir o pecado do outro. Então, a gente precisa entender aqui que a gente não pode ser duas coisas. A verdade, ela sempre vai ser a base do reino de Deus. A base do reino de Deus é construído em verdade. E na verdade que é Jesus. Se eu estou em Jesus, eu estou na verdade. E o que Jesus mais brigava com os fariseus? Porque eles eram mentirosos. Essa é a maior, é a maior, era a maior briga com Jesus, de Jesus. Não era que Jesus não gostava dos fariseus. Jesus não gostava dos hipócritas. Jesus não gosta da hipocrisia. E João também, se a gente começou a ler, né, o Evangelho de Marcos, a primeira coisa já fala sobre João, que batizava, e os caras vinham confessar pecado, mas os fariseus, saduceus, o que eles faziam? Encobriam os seus pecados e queria ser batizado. Pô, de jeito nenhum, meu irmão. Confessa os seus pecados. Viva a verdade e fundamentado na verdade. Então, precisamos sempre viver na verdade. Seja isso ruim para nós ou bom para nós. E aqui, querida, é uma coisa que até mesmo testifica a Bíblia. Uma das questões que faz a Bíblia ser assim, um livro que testifica mesmo as histórias como reais é porque a Bíblia nunca escondeu o pecado de ninguém, já parou, até mesmo dos seus heróis. Já parou para pensar? A Bíblia não poderia ter escondido a história de Davi, botado o cara perfeito. Meu irmão, todos os podres de Davi foi exposto. Que vantagem tem nisso, de expor o erro de um super-herói? Não existe vantagem nisso. Mas isso a Bíblia diz. Irmão, tem que ser exposto. No sentido, não é a gente expor para os outros, mas eu estou dizendo que eu tenho que sempre ser exposto, eu tenho que viver a verdade, eu tenho que viver na luz. Hein? Então, o princípio de Deus sempre vai ser a verdade. Se não há verdade em ti, é religião. Hein? Então, o que mais nós brigamos? Às vezes, as pessoas não entendem isso. Ah, mas por que Deus faz isso para o fulano que não faz metade do que eu faço? Irmão, porque ele vive mais a verdade do que você muitas vezes. Você vive tarefa, você vive religião, você vive ativismo. E Jesus não quer isso. Jesus não quer gente que faça. Jesus quer gente que seja. Hein? Que seja um com a verdade. Vamos lá. O reino se move por princípios. E aqui teremos o tripé de todo o caminho, verdade e vida. Ó, nós veremos em 3 passos: o ganhar a alma, o formar discípulo e o manifestar o reino. Para mim, esse é o tripé do reino. É o reino orgânico. Eu tenho que ganhar a alma, eu tenho que formar discípulo e eu tenho que manifestar o reino. Esse aqui sempre vai ser o tripé do reino. Então, isso é chamado o caminho, é Jesus, por isso mostramos o caminho, para que, então,
para os que estão fora. Isso se chama ganhar alma. Depois levamos essas pessoas à verdade, que é libertá-las e depois formar discípulos nela. Isso daí, então, seria trazer a verdade para dentro dela. Então, Cristo é a verdade. E, por último, a vida, que é a manifestação dessa vida, os frutos dessa vida, que é o reino se manifestando nas pessoas. O fruto de vida e o fruto de morte. Quem não anda na verdade, anda na mentira. E a mentira, ela traz, então, o seu fruto. E também a verdade traz os seus frutos. E o profeta João, ele falava isso. Demonstre frutos desse arrependimento. Arrependimento não é chorar. É como eu estava postando lá no grupo. Irmão, isso é impressionante. Às vezes eu fico abestalhado, né? Porque é o seguinte, a gente tem um grupo tá com 500 e tantas pessoas. Aí você olha os vídeos que foram postados, a gente tem praticamente 100 acompanhando todos os dias. Aí faz tempo que eu não olho, né? Não olhei nesses últimos dias, eu olhei no começo, nos 3 primeiros vídeos. Tem 200 visualizações. Se eu tenho 200 visualizações, mais 100, já são 300. Eu sei que tem muitos irmãos entre nós que é fominha, assiste 2 vezes, então vamos colocar aí que tenha 250 participando. Cadê os outros 250? Acha que só porque entrou no grupo, pronto, vai ser abençoado. Entrou no grupo, é que eu falo, meus grupos, meu irmão, eu estou melhor do que Pedro. Se a sombra de Pedro curava, só entrar nos meus grupos, já pronto, já é sarado, já é transformado. Porque para mim é inaceitável. Cara, se você se dispõe a entrar no negócio, entra no negócio, né? Então as pessoas vivem esse engano de si mesmo. Por isso que eu decidi colocar no começo aquele vídeo do Ryan, né? Ryan, alguma coisa assim. Porque, irmão, a gente fica se iludindo que a gente está fazendo tudo certo, a gente fica se iludindo que a gente está indo, não, eu estou fazendo certo, não, eu vou conseguir meu objetivo. Mentira, querido. Se você não decidir veementemente andar na verdade, não tem como você ser transformado. Hein? Então, o que mais temos como base é a verdade. Sem a verdade, não podemos estar no caminho. E sem o caminho, não temos acesso à vida. Então, caminho, verdade e vida, ganhar a formação de discípulo, ou seja, colocar as pessoas dentro dessa verdade, como de Jesus, mostre, mais ou menos assim, Nalva, mostre ou ensine as pessoas os meus mandamentos e aí manifestará o reino. A palavra verdade aparece só no Evangelho, só nos Evangelhos 144 vezes, só no Evangelho, os 4 Evangelhos. Você vê como que essa verdade é verdade, né? Vamos lá, como ela é importante. Tendo 117 vezes, usando a palavra grega amém. Amém. Que é uma partícula indescritível, que significa ser firme, verdadeiro, respeito de uma verdade, no fim, assim seja, que assim seja feito. Um costume que era colocado nas sinagogas cristãs, quando a pessoa ia ler o discurso ali, ia ler a Torá, então eles ofereciam louvores a Deus e os outros respondiam amém. Então, eu faço das suas palavras as minhas palavras. Quando eu falo amém, eu estou nessa concordância. Tudo que você falou, eu também falo. Ou seja, eu não preciso repetir o que você falou, então eu falo amém. É como o Ctrl-C, Ctrl-V, o idem, ou seja, igual. É isso mesmo. Então, o amém é um ato de concordância. Eu estou de conformidade com a sua palavra. Isso é verdade. Amém. E ela foi transliterada do hebraico para o grego, do latim, tudo. Ou seja, amém é amém em todos os lugares. É o amém hebraico, é o amém grego, é o amém latino, é o amém
hispano, é o amém no inglês, é o amém onde você for, amém é amém. Amém? Amém? Amém. Como essa questão do eu concordo, eu estou de acordo com o que você está dizendo. Mas 27 vezes aparece a palavra verdade usada como a palavra aletheia. A gente estudou um pouquinho sobre isso. Então, ele inclui em João 14, 6. Essa palavra significa objetivamente o que é verdadeiro em qualquer assunto ou consideração, de acordo com a verdade, que é verdade em coisas relativas a Deus e aos deveres do ser humano. Verdade moral, religiosa, a verdadeira noção de Deus. Então, isso é a verdade, né? O sobrenatural, a intervenção do sobrenatural. Isso, então, é a palavra aletheia. Então, essa palavra ela é composta de alf, que é usado como uma partícula negativa, e lantano, que significa escondido. Ou seja, o que é a verdade? Aquilo que não está escondido em alguém, aquilo que não é secreto. O que é viver na verdade? É você não ter nada secreto dentro de você. Não ter nada escondido dentro de você. Então, quando a gente fala que Jesus é a verdade, é que nele há a transparência. É como que Jesus fosse translúcido. Entendeu aqui? Essa seria a verdade, é ser translúcido. É eu conseguir olhar e ver o outro lado, não ficar nada oculto. É ser transparente. Então, quando o Senhor me olha, ele consegue, a luz consegue passar por mim e não ser barrada. Isso é ser translúcido. É quando a luz passa e ela não é impedida de passar. É como um vidro. Ele passa e a imagem, né, a luz, ela passa e não fica ninguém. Quando eu tenho uma parede, vocês estão vendo a parede ali? Ou seja, há uma parede, então a luz ela para aqui. Eu não vejo o que está do outro lado. Mas quando eu olho um vidro, não. A luz passa e ela não me impede de ver. Ou seja, está translúcido. Isso é que tem que ser a nossa vida, na verdade. A luz tem que passar por mim e não ser impedida de passar por mim por compartimentos secretos que eu vou fazendo dentro de mim. A luz, ela passa e tudo que está em mim é visto. Não tem nenhuma parte que ficou oculta. Não tem nenhuma parte que está fragmentada. Não tem nenhuma parte que está totalmente, quer dizer, está em partes sendo escondida. Não há partes ocultas. Então, quando o Senhor usa essa palavra, principalmente de João 14, 6, que nós lemos, que Jesus é a verdade, não é a palavra amém. É a palavra aletheia, que significa alguém que não tem nada escondido nele. Porque diante de Deus, querido, a gente já viu diversos sonhos, pessoas que tiveram experiência, até mesmo a Escritura, que quando a gente é levado para uma dimensão, tudo o que pensamos está exposto. Só o fato de você pensar, o céu está vendo. Quando a Bíblia diz, fala assim, eu conheço os teus pensamentos, eu conheço os teus intentos, é porque no reino espiritual não existe pensamentos que não sejam revelados, não existe coisas ocultas no reino espiritual. Entendeu aqui? Não existe coisas ocultas. Tudo que você é no reino espiritual está exposto. Por isso, para os homens, nós podemos enganar, mas no reino espiritual não há engano. Então, por exemplo, numa dimensão espiritual, na guerra, na libertação, por que muitas vezes os demônios dão risada da gente? Porque aqui eu não, porque eu tenho autoridade, porque eu oro 5 horas por dia, porque eu jejuo, porque tal. Mas chega no reino espiritual, o diabo está falando um monte de coisa que ele tem domínio. Fala assim, isso daqui é meu, 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 isso daqui é meu na tua vida. Tudo é meu, e você está querendo me bater. Por quê? Porque não existe nada escondido no reino espiritual. Por isso Jesus fala, aquilo que é feito no oculto será falado e denunciado nos telhados. Não é que você vai ser exposto para os homens, é porque para Deus, querido,
tudo está, não é nem só para Deus, desculpa, no reino espiritual, tudo está exposto. Tudo. Porque a luz é tão forte no reino espiritual. Sabe aquela luz forte? Eu não sei se vocês vão conseguir ver, e também aqui não é muito forte. Mas é mais ou menos isso daqui, ó. Tá vendo meu dedinho? Ó. Ele fica, viu que ele fica o dedo do ET, né? Do coisa. Se colocar numa luz muito forte, você vê que vai, meio que essa luz vai entrar sobre a tua carne. Agora, mais ou menos daqui. Imagina uma luz tão forte que pega você, que ela consegue transpassar você. Esse é o que nós chamamos de raio-x. Ou seja, é uma onda tão forte que ela passa por você, mostrando tudo que está dentro de você. Ela revela o teu interior. Isso é o raio-x. Entendeu? Então, Deus, o reino espiritual, ele anda sobre esse raio, essa verdade. Tudo que passa, meu irmão, ele revela. A luz, aonde chega, ela revela. Então, o que significa isso? Que a verdade é quando não estamos escondidos ou não temos nada escondido dentro de nós. Quando não temos nenhum compartimento secreto em nossa vida e nem temos atitudes secretas. Isso aponta o que sou quando estou sozinho. E a mesma coisa que estou em meio às pessoas. Isso é verdade. Bem? Eu sou isso daqui. Na onde vocês veem, eu sou isso daqui. Bem? Sou legal, sou bravo, sou chato, sou isso, mas eu sou isso daqui. Não há dois, não há duas caras, não há duas personalidades. Não haverá surpresa. Não haverá. É isso que Deus está dizendo. Você não pode ter surpresa. Imagina aquela coisa que você tem um relacionamento, de repente você tem um relacionamento, nossa, eu pensava que era uma coisa, mas quando você casa, meu irmão, é outra coisa, né? Por quê? Porque geralmente a gente esconde muitas coisas, e por isso a gente sempre volta. O maior nível de cristianismo está dentro da minha casa, porque dentro da minha casa as pessoas me conhecem em essência. Só quem vive com a gente nos conhece mesmo. Hein? É isso daí. Para ser revelado. Ou seja, só aqueles que foram transpassados pela luz, irmãos, para mim é muito impactante. Só aqueles que foram transpassados pela luz e se tornaram translúcidos, assim dizendo, esses serão os que podem ser usados como manifestação. Ou seja, você está na verdade, querido. A verdade passou por você e não foi impedida. Ou seja, a luz passou por você e não foi impedida. Ela transpassou você. Vamos lá. Quando Cristo fala que ele é a verdade, ele está dizendo que nele todas as coisas estão na luz, de que nada fica oculto diante dele. E o que quer que seja quem quer ser os seus discípulos tem que ter em mente que a sua vida tem que ser uma carta aberta, e não somente isso, mas também suas atitudes cristãs, assim dizendo, tem que ser um hábito em sua vida cotidiana e não somente uma tarefa dentro de uma instituição chamada igreja nos dias de hoje. Por isso que Jesus ele sempre andou nisso, né? Olha que interessante, Jesus sempre andou nisso. Ele dizia o seguinte, de repente ele estava, e a Bíblia fala assim, e Jesus conhecendo os pensamentos das pessoas, porque ele é a verdade, ele é a luz que transpassa as pessoas. Então ele sabe tudo que as pessoas estão pensando. Por isso que Jesus, ele sempre sabia tudo. As pessoas arrazoavam em seu coração e falavam assim, mas por que você está pensando assim? Imagina, a surpresa das pessoas, né? Mas por que você está me criticando assim? Mas por que você está falando mal de mim assim nos teus pensamentos? Como assim? Que é isso, né? Por quê? Porque ele é a luz que transpassa, meu irmão. Não fica nada oculto diante dele. 2 Coríntios 3, 2 e 3, diz assim, vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesta como carta de Cristo, produzindo pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações.
tendo em vista esse fundamento inquestionável, isso aqui é um modelo que a gente tá colocando, mas isso daqui meio que desconsidera que é o modelo apostólico de plantação de igreja, né? Ou seja, esse modelo orgânico. A gente tem como principal estabelecer a verdade. Ou seja, tirar essa questão do engano, das tarefas. O que mais queremos dentro dessa visão apostólica é fazer com que você seja um verdadeiro cristão, que a luz possa transpassar por você e não ser impedida, que não haja impedimento, porque se há essa verdade em ti, você então é um discípulo de Jesus. E como discípulo de Jesus, o reino se manifestará de uma forma poderosa, porque a luz pode passar por você e não ser impedida. Ou seja, Jesus, ele pode te usar sem impedimento, porque quem vai brilhar é ele, não é você. Você é só o vidro. Amém? Você é só o vidro. Você só amplifica. O vidro, ele amplifica. É a lente. Você entendeu? Você você não tem luz própria. Você só é aquele que amplifica. A luz tem que passar por você. Está lá em João 14:17, diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece. Vós os conhecereis, porque ele habita convosco e estará em vós. Veja que Jesus usa o termo: o mundo não pode o receber, porque não vem, não conhece. Então lembra que a palavra verdade é conhecer, ser visto, ser exposto. Quem não está na verdade não pode receber e não pode ser íntimo e amigo do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, querido, não é o espírito do arrepio, não é o espírito da sensação, é o espírito da verdade. Então, a primeira coisa que o Espírito vai fazer é mostrar a verdade e demonstrar aquilo que está em nós. Por isso, esse avivamento que estamos vivendo hoje, eu tenho muita cisma dele. Porque é um avivamento que não revela pecado. É um avivamento que não traz à tona pecado. É um avivamento que só dá sensações. Então, muitas vezes, a gente está tendo um contato com o Espírito sem ser o Espírito do Santo. Mas a gente está tendo contato com o Espírito do profano. Amém? E é isso que eu estava falando hoje de manhã. A pessoa está quebrando todos os princípios. Vamos lá. A pessoa, ela desonra na sua casa, a pessoa é infiel nas suas economias, a pessoa é totalmente profana nos seus pensamentos, a pessoa ela é adúltera em seus comportamentos, nos seus sentimentos, mas Deus está falando com ela e usando ela. Ou Deus mudou, ou tem alguma coisa errada. Entendeu? Eu estou quebrando todos os princípios. E Deus está falando comigo assim, me dando direção, me dando... Mas olha que interessante. Daqui eu falo de tempos de pastoreio. Não, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo. Aí você vê daqui um ano e meio, a pessoa está estagnada. Aí você fala assim, mas peraí, como que Deus te colocou no beco sem saída? Que GPS é esse? Que te levou para o beco sem saída? Sabe aquela vez que você coloca no GPS, ele te leva para o meio do nada? Que você, onde eu estou? Tem nenhum de sair daqui. É mais ou menos está sendo o GPS dessa geração. Então Deus está falando comigo, Deus mandou fazer isso, Deus mandou fazer aquilo, Deus mandou fazer aquilo outro, Deus mandou. Aí você passa um ano e meio, a pessoa está fria na fé. Mas e aí, irmão? Porque não, porque não, não tem porquê. Na verdade, você não estava ouvindo a voz de Deus, você estava ouvindo a voz da tua consciência e da tua emoção, e não de Deus. Você estava ouvindo a voz da tua vontade, como diz os próprios apóstolos e o mesmo Jesus Cristo. Você está ouvindo a voz das tuas concupiscências e confundindo com a voz de Deus. Porque Deus não vai falar dando direção desse jeito se eu estou quebrando bastante princípios. Uma coisa tá? A gente tem erro aqui, mas, irmão,
é uma série de quebração de princípios, né? Assim dizendo. E Deus está te direcionando para todos os lados assim. Eu tenho minhas dúvidas. Sinceridade, eu tenho minhas dúvidas. Vamos lá. Veja que Jesus usa o termo. O próprio Deus está buscando somente um tipo de pessoa. Os verdadeiros. João 4:23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Espera aí, irmãos. Quem está procurando Deus? Quem está procurando adoradores? Não é Deus? Deus está à procura. Então, deixa eu te contar. Por que você está sendo ansioso de ser usado? Já pode pensar aqui? Por que essa ânsia para ser usado? Quem está com pressa é Deus, irmãos, não é eu. Entenda aqui. Qual é o meu papel? Só me submeter à luz. E quando eu estiver translúcido para essa luz, ele me usa, porque ele está procurando adoradores. Ele está nesse engajamento de adoradores. Então eu não tenho que ser eu não tenho que fazer, eu tenho que ser. E à medida que eu sou verdadeiro, eu já estou escalado para o time. Então, em vez de ter essa preocupação de Deus falar comigo, eu tenho que ter a preocupação de me submeter à verdade. E quando a verdade estiver plena em mim, automaticamente eu já estou escalado para o time. Deus está procurando adoradores. A gente inverteu os papéis. A gente não quer nos submeter à verdade, mas nós queremos nos submeter à voz do Senhor. Não, primeiro eu me submeto à verdade, depois ele fala comigo, depois ele me direciona, depois ele me usa. Para ser usado, primeiro tem que ser limpo. Isso é prático. Tudo que você vai fazer, para a gente usar, a gente tem que ser limpo. Então, deixa Cristo revelar. Para com essa ânsia de ser usado. Eu tenho falado isso porque, irmãos, eu toco nesse assunto, nessa nossa geração internet, essa geração, como que eu falo, influencer, a vontade de ser vista é muito grande. É muito grande. E aí a gente quebra o princípio. Na verdade, o Senhor diz, se esconda, e a gente se expõe. Olha o ministério de Jesus. Se a gente é seguidor de Jesus, Jesus nunca anunciou, chama lá discípulo, chama discípulo lá para nós temos que crescer esse movimento. Jesus nunca disse isso. Pelo contrário, Jesus falava, não conta para ninguém. Não conta, fica quietinho, vai lá, meu irmão, dá testemunho para o sacerdote, vai viver a tua vida, não conta para ninguém. Eu não estou nesse engajamento do fã-clube de Jesus Cristo. Eu só quero que você viva isso. Mas o que hoje nós estamos fazendo? Não, divulga. Dá um like lá no meu vídeo lá, se inscreva no meu canal, divulga esse negócio aí, divulga. Não é isso, meu irmão, que Jesus quer. Jesus não quer like. Jesus quer verdade, pelo amor de Deus. Entendeu aqui? Nós precisamos entender que essa onda é uma onda muito diferente da que Jesus está pedindo. Amém? Então, viva. E isso é o secreto. Vamos lá. Veja isso. Quando o homem desobedece a Deus, a obscuridade passa a ser parte do ser humano. O homem passa a não ter mais a verdade como parte da sua essência. Porque a verdade não é ter segredo, não ter nada que esconder. Mas depois do pecado, o homem passa a ter muitas coisas ocultas dentro do seu ser e começa a viver escondido de Deus. Gênesis 3, 8 a 10. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde está? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Olha aqui, queridos.
o processo do pecado? Me esconder. Esse é o fator. Isso é nítido. Irmão, a gente faz isso inconsciente. Todas as vezes que a gente passa a ter algo errado, a gente passa a se esconder de autoridades. É nítido. A gente não conta. A gente não expõe. Porque isso já é fruto da natureza caída. Eu tô com um problema, eu, quietinho. Eu só conto as minhas vitórias. De boa. Minhas derrotas, eu vou ficando quietinho. Por quê? Porque isso aqui vai ficar escondido, ninguém pode ver isso daqui. Na verdade, a Bíblia faz o contrário, ele expõe para saber, querido, que na verdade, se somos usados, não é por mérito, por graça mesmo. Tem nada a ver com a gente. Não existe super-humanos. Existe o poder de Deus que usa as limitações e nos transforma. A glória, o mérito é completamente dele, nada nosso. Amém? E por causa disso, o caminho que levava à árvore da vida foi ocultado. Então veja, Gênesis 3, 24. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do Éden e o refugiou de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Mas quando Jesus, que é a própria vida, veio ao mundo, ele abre novamente a oportunidade de estar na verdade. Com isso, podemos novamente ter acesso ao caminho da vida. Então, a gente aí, nesse entendimento dessa visão apostólica, nós temos como base de vivência da verdade e entendemos que a formação de discípulo é a única coisa que podemos fazer. Ou seja, quando eu entro na verdade e vivo uma vida de verdade, sem ter nada oculto dentro de mim, eu sou um discípulo verdadeiro de Jesus. Então, a gente vê a verdade como um discípulo. Então, naturalmente, o reino começa a ser manifesto através da minha vida. Ou seja, eu estou na verdade, a formação do discípulo, eu manifesto vida, eu manifesto o reino. Então, quando isso acontece, quando eu estou em Cristo, na verdade, manifestando o reino, naturalmente, eu ganho vida. Eu entro e levo pessoas para esse caminho. Então, a gente vai andando nisso. Então, qual é a base que precisamos? Ou qual é a nossa função no reino? Ser um verdadeiro discípulo. Só isso. E fazer com que outros também se tornem discípulos verdadeiros de Jesus. E não da igreja, mas de Jesus. Amém? Pessoas que estão vivendo a verdade. E se eles estão vivendo a verdade, eles vão servir o corpo. Eles não vão correr do corpo. Então, hoje podemos ver que estamos trocando a sequência de atuação. Mas você pode perguntar, como assim? Vamos lá, nós estamos trocando, nós estamos querendo ganhar alma primeiro. Estamos querendo crescer primeiro. E com isso, fabricamos um crescimento fora da verdade, ou sem a manifestação da verdade. Então, como tudo começa? Com uma pessoa que está na verdade, que ela manifesta o reino na vida de outra pessoa. Essa pessoa, então, vem para o caminho, você pega essa pessoa e faz ela um discípulo de Jesus. Automaticamente, na vida dessa pessoa, o reino se manifesta, ela, então, leva outros para o caminho, e esse é o processo natural da vida. Amém? Isso se torna o que nós chamamos, isso se torna o que chamamos religião. A religião é quando estamos dizendo que somos cristãos e vivemos uma vida doble, ou uma vida mundana. Temos uma postura diferente em determinados lugares. Observe o crescimento. Observe que o crescimento não compete ao homem, mas a Deus. Era isso que Jesus falava, a parábola do semeador. Marcos 4, 26, 29. Disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia,
e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como, a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por fim um grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se mete a foice, porque é chegada a ceifa. Veja que ele fala sem saber como a semente brota. Atos 2, 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava o Senhor, Deus, dia a dia, os que ia sendo salvos. Era Deus que acrescenta. 1 Coríntios 3,6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Quando eu estabeleço a ordem certa das coisas, naturalmente, organicamente, o reino se move. Se eu sou um discípulo verdadeiro, aonde eu estiver, naturalmente, o reino de Deus vai se manifestar com sinais e maravilha. Exatamente, não. Marcos 16, 17, 18. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera beber, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Enquanto isso acontece naturalmente, organicamente, as vidas se rendem aos pés de Jesus, daí formamos mais discípulos verdadeiros, e eles manifestam o reino. Então, por essa razão, não precisamos do processo de ganhar alma, aquela coisa das... veja assim, Éder Gregório, estou dizendo. Sabe aquela coisa de, meu Deus, eu preciso mais de formação de discípulos. Você já parou para pensar, querido, que essa onda de crescimento explosivo, a onda também da igreja dos desviados cresceu? Porque nós pegamos a galera, jogamos para dentro da igreja e não damos conta de cuidar dessa galera. E daqui a pouco vem um monte de gente decepcionada com a igreja, com o pastor, com Cristo, com todo mundo. Já parou para pensar nisso? Antes dessas visões celulares explosivas, não estou criticando a visão, mas a mentalidade de alguns líderes de expansão e multiplicação sem condição de cuidar, antes disso, não havia tantos desviados. Mas hoje, meu irmão, todo mundo já foi de uma igreja. A maioria das pessoas já frequentou uma igreja. Por quê? Porque a gente está superlotando igrejas que não temos condição de cuidar. Eu penso assim, se eu tenho 10 pessoas, é porque eu tenho condição de cuidar de 10 pessoas. Se eu aumentar a minha capacidade de cuidar, o Senhor também aumenta as pessoas para eu cuidar. Se eu aumentar a capacidade de cuidar, o Senhor também aumenta. Ou seja, se eu aumentar o meu celeiro, não físico, espiritual, o Senhor manda, então, as pessoas. Eu creio assim, eu pratico esse tipo de igreja. Esse é o tipo de igreja que eu pratico. Por isso a gente colocou aqui, eu não vi, esse é um discipulado que a gente dá no nosso ministério, por isso que eu coloquei MAP. Por quê? Porque a minha visão é esse modelo apostólico de plantação de igreja. Eu não tenho pressa. Eu tenho que achar pessoas que estejam dispostas a cuidar de gente. Só isso. Tem gente para cuidar, tem gente que cuida, vai ter gente para ser cuidado. Ponto. Não vou colocar além dos meus limites, porque eu vou matar a igreja, eu vou matar os pastores e, principalmente, eu vou matar os novos convertidos, que muitos deles nunca mais pisarão numa igreja, porque eu fui apressado. Bem? Então, o meu processo aqui é o que eu estou fazendo com vocês já há 2 anos. Irmãos, vamos ser cristãos verdadeiros? E quando eu for um cristão verdadeiro, é inevitável, eu vou querer cuidar de gente. E se eu quiser cuidar de gente, então vai ser mais gente para cuidar dentro das igrejas. E se eu tenho mais gente para cuidar dentro das igrejas, vai ter mais gente que o Senhor vai dar para ser cuidado. Imagine aqui, nós aqui, estamos terminando esse discipulado. Nós estamos terminando esse discipulado com 29 pessoas. Começamos com 1 milhão, né? Terminando com 29. Amém. Então, vamos colocar esses 29 aqui. Imagine nós, 29 aqui, que falar assim, olha, apóstolo, a gente está dentro de uma igreja aqui, vamos cuidar de gente? Eu chegar para vocês, vocês me ajudam a cuidar de gente? Ajuda. Então, a gente já vai ter aqui, no mínimo,
uma igreja de 80 pessoas. Por quê? No mínimo, vocês conseguem cuidar de 3 pessoas. 3 pessoas. Cuidar, visitar, orar por elas, ensinar o caminho da verdade. 3 pessoas. Então, se a gente colocar aí 30 vezes 3, 90 pessoas. Daqui 2 anos, 3 anos, se a gente conseguir fazer com que essas 60 pessoas que vieram também queira cuidar de gente, a gente vai lá para 500 pessoas. Por quê? Porque é o processo orgânico de fazer as pessoas cuidarem. Mas, irmãos, no fim, nem todos, como a gente começou aqui com 70, 100, a gente está terminando com 30, é o que Jesus fala. Para ver a parábola do semeador. 4 tipos de sementes semeadoras. Beira do caminho, espinho, pedra e terreno bom. Ou seja, em 4 características que a semente foi semeada, 25% deu certo. Essa daqui, querida, é a minha média e a minha meta. 25% das pessoas que começam alguma coisa daquilo ali, quer dizer, de 100% das que começam, eu sei que no fim eu vou poder contar com 25%. O restante, meu irmão, esquece. O restante, uns vão ser roubados, outros vão se preocupar demais com essa vida e não vão frutificar, outros vão até crescer, mas eles também vão se envolver com muitas outras coisas, vão se tornar inativos. Então, a gente vai ter, de 100% das coisas que a gente faz, 25% vão sair fora. Vão só uma vez. Outros 25% vão 3 meses, 4 meses, depois vai sair fora, não vai aguentar. Depois, outros 25%, eles vão ficar, mas vão ficar inativos. Não vão querer compromisso nenhum, porque estão preocupados com as coisas dessa terra. E só 25% de todos os 100% que vão ser produtivos. E ainda assim, desses 25%, nós vamos ter, olha a soma aqui, dos 25% nós vamos ter 8,33 que vão frutificar mais ou menos, 8,33 que vão frutificar medianamente e 8,33 que vão romper mesmo e ser pessoas extremamente frutíferas. Olha essa parábola. Se 100 pessoas, segundo a expectativa de Jesus, começasse esse discipulado, nós vamos terminar com 8 pessoas realmente fazendo um bom trabalho e rompendo aceleradamente. Boa expectativa, né? E a gente está querendo fazer com que tudo aconteça de uma hora para outra. Se nem Jesus esperou isso, imagine nós, né? Se nem as pessoas que eram discipuladas com Jesus esperou. Então, a gente tem que entender que é orgânico. Orgânico. Amém? Só entre nisso, sem pressa, mas com muita excelência. Amém, queridos? Eu vou ter que terminar, vamos terminar na quarta-feira, porque eu vou precisar sair. Não sabia que a gente ia tão longo. E a gente termina essa última aula e tem em tudo isso. Amém? Pense nisso, fiquem com Deus. Beijo no coração, Deus abençoe.